Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre, todavia encontram a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energia pura não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a deturpam, operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, objeto constante do carinho desvelado do Senhor em todos os caminhos dos seus destinos. Pergunta número 40. A fecundidade e a esterilidade são provas? Resposta. No quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito que, na terra ou fora dela, pode ser fecundado em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Pergunta número 41. A ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do Espiritismo? Resposta. Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo, no abraço final com a verdade suprema. Psicologia. Pergunta número 42. Como poderemos compreender pelo Espiritismo o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos 5 sentidos como todo o fundamento de nossa vida mental? Resposta. O Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Pergunta número 43. Estabelecendo a psicologia do mundo como sede da memória, do julgamento e da imaginação, as partes do cérebro humano cujas funções não são ainda devidamente conhecidas pela ciência retardam a solução de um problema que só pode ser satisfeito pelos conhecimentos espíritas? Resposta. Distante das cogitações de ordem divina, a psicologia terrestre efetua essa procrastinação até que consiga atingir o profundo estuário da verdade integral. Pergunta número 44. Poderá a psicologia chegar a uma solução cabal
do problema das desordens mentais, denominadas anormalidades psicológicas? Resposta: movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desiderato, conservando-se no terreno das definições e dos estudos distantes da causa. Os conhecimentos do mundo, porém, caminham para a evolução dessa ciência, à luz do Espiritismo, quando, então, seus investigadores poderão alcançar as soluções precisas. Pergunta número 45. A psicanálise freudiana, valorizando os poderosos desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Resposta: essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam subconsciência, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura, arquivo maravilhoso onde todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Pergunta número 46. Como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Resposta: sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo circunstancial. Ações essas oriundas do seu esforço incessante, projetadas através do cérebro material, que não é mais que um instrumento passivo. Pergunta número 47. Por que, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo? Resposta: os psicologistas humanos que se encontram ainda distantes das verdades espirituais dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo dentro de suas escolas, mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. Pergunta número 48. O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Resposta:
Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Pergunta número 49. Como devemos conceituar o sonho? Resposta: na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem, no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial. O sonho representa a liberdade relativa do espírito, prisioneiro da terra, quando, então, se poderá verificar a comunicação inter-vivos e, quanto possível, as visões proféticas. Fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Pergunta número 50. A vocação é uma lembrança das existências passadas? Resposta: a vocação é o impulso natural, oriundo da repetição de análogas experiências, através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Pergunta número 51. A loucura é sempre uma prova? Resposta: o desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido, pode, igualmente, constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente que passa, fazendo necessária, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. Pergunta número 52. A alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? Resposta: a alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas, que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos, por onde o espírito se manifesta. Pergunta número 53. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos? Resposta: os corações que oram e vigiam realmente de acordo com as lições evangélicas constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto,
em identidade de circunstâncias, quando a criatura se fez credora desses choques dolorosos, na justiça das compensações. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade, com misericórdia e sabedoria.